Chegou a hora da verdade pela coroa desta temporada, e vou classificar todos os 30 esquadrões em seus verdadeiros níveis de poder rumo ao título. Começando pelo abismo absoluto. Este é o grupo dos indignos de sequer sonhar. São 9 esquadrões fracos demais para sequer pisar no campo de batalha da pós-temporada. E a esta altura, o destino deles já está selado. O foco deles agora é apenas sobreviver para o recrutamento. Eles já jogaram a toalha e rezam por um milagre no ano que vem, em vez de lutar agora. Vamos subir um degrau para aqueles que cairão antes da primeira rodada. 8 equipes que vão sangrar até o fim apenas para alcançar a repescagem, mas mesmo que rastejem até as eliminatórias com muito suor. A jornada deles certamente será massacrada logo no primeiro embate. Olhem para o Golden State. Perder Jimmy Butler foi um golpe devastador e letal. Se o corpo deles tivesse resistido, com certeza estariam dominando o nível superior, pois sua aura estava simplesmente esmagadora antes dessa maldição das lesões. E sim, apostar todas as fichas no Kristaps Porzingis foi uma jogada colossal, mas a doença misteriosa que drena suas forças há quase um ano continua sendo um pesadelo implacável. Somem a isso o desgaste brutal que sempre assombra o corpo dele nas batalhas, e a ilusão de que ele sairá ileso durante toda a guerra dos playoffs soa como uma aposta completamente suicida. Eu coloco o Milwaukee Bucks preso nesta mesma prisão de nível, mesmo que agora estejam banidos até mesmo da zona de repescagem, amargando o 12º lugar do leste, mas acredito cegamente que eles vão despertar e ascender. A moral deles está explodindo de confiança antes da pausa, já que o Milwaukee aniquilou seus oponentes em 5 das últimas 6 batalhas. E com o retorno do monstro Giannis no futuro próximo, este esquadrão pode iniciar uma verdadeira carnificina. Eu também reverencio as táticas cirúrgicas que executaram no limite da janela de transferências. E sinto que descobriram uma arma secreta chamada Ousmane Dieng, que entregou 2 shows de puro poder consecutivos antes da pausa das estrelas, e a explosão de 34 pontos do Cam Thomas também foi fundamental. Mas mesmo com todo esse arsenal absurdo, continuo completamente cético de que possuem a força bruta necessária para vencer uma série de playoffs contra um adversário de elite verdadeiro. Agora, voltem seus olhos assombrados para o esquadrão dos Clippers, pois eles reescreveram seu próprio destino a partir das cinzas. Mas quase toda essa ascensão meteórica aconteceu enquanto James Harden liderava a equipe. Agora é uma fera completamente diferente após a troca, e a margem de erro despencou de forma assustadora. Kawhi ainda é um ciborgue imparável na quadra, e o mundo inteiro teme isso. Mas o fantasma de sua fragilidade física é uma maldição eterna. Se ele sobreviver intacto, ainda assim não sinto uma aura forte o bastante para arrombarem os portões da segunda fase. E sou obrigado a reverenciar o Charlotte Hornets, porque o massacre que estão promovendo desde a virada do ano é insano. Eles estão dominando as artes marciais da quadra tanto no ataque quanto na defesa. E aquele duelo mortal contra o Detroit valeu ouro mesmo na derrota, pois foi uma verdadeira guerra de sangue. Se a arena dos playoffs abrisse hoje, eles colidiriam de frente com os Pistons logo de cara. E sendo bem sincero, acredito que Charlotte consiga arrastar essa guerra por 6 jogos sangrentos. Eles formaram uma muralha de atiradores de elite ao redor do prodígio LaMelo Ball, e é o domínio absoluto nos rebotes e no garrafão que se tornou a espinha dorsal dessa glória. Mas a força esmagadora do Detroit no momento é simplesmente aterrorizante. E sabendo que esse é o demônio que Charlotte deve encarar na primeira rodada, suas chances de sobrevivência beiram 0 absoluto. Mas garanto que na próxima temporada, essa história será reescrita de uma forma completamente brutal. Muito bem, preparem-se para ascender ao próximo escalão de poder. Avançarão a segunda rodada na melhor das hipóteses. Neste esquadrão temos Toronto Raptors, Philadelphia 76ers e Phoenix Suns. Começando por Toronto. Esta equipe chocou o mundo, superando todas as expectativas nesta temporada. Scott Barnes é uma absoluta máquina de destruição na defesa. Ele facilmente pode ser coroado como o monstro defensivo supremo de toda a NBA hoje. Brandon Ingram é um titã ofensivo, bombardeando oponentes com impressionantes 22 pontos por jogo. Ele é o atirador implacável que garante cestas de média distância no instante em que desejar. Um dom inestimável quando a pressão sufocante dos playoffs desacelera o ritmo da batalha. Ao redor dessas duas lendas, eles construíram um forte exército, com o prodígio novato CMBB, Mamukelashvili despertando, além de Immanuel Quickley e R.J. Barrett. Eles possuem guerreiros de sobra para a guerra. Na defesa, o Toronto é uma muralha intransponível nos playoffs. Sua resistência esmagará até os ataques mais letais e assustadores de toda a liga. Porém, é no ataque que as rachaduras na armadura dos Raptors surgem.
Fora o Ingram, quem mais possui o instinto assassino para pontuar sem nunca vacilar? Já o Philly brilha com um futuro esplêndido. Mas, honestamente, a glória suprema não parece estar traçada pelo destino neste ano. Tyrese Maxey tem jogado como divindade da primeira equipe All-NBA durante toda a temporada. A ascensão do prodígio novato VJ Ed Combe é assustadora, formando com Maxey uma dupla letal por anos. Ainda assim, o fantasma sombrio que assombra essa equipe é a saúde de Joel Embiid. Ultimamente, sua aura demoníaca de nível M, VP, voltou a brilhar nas quadras. Contudo, apostar que esse gigante ficará ileso por 4 intensas rodadas de playoffs é um salto cego diretamente para o abismo, sem contar a suspensão devastadora de 25 jogos de Paul George. Um golpe fatal que estilhaçou a equipe. Sinceramente, sacrificar Jared McCain para o Thunder por simples migalhas foi um erro imperdoável e colossal. McCain chegou com a aura de novato do ano, até uma lesão cruel derrubar seus sonhos. Logo no início desta temporada, o destino testou sua resiliência com outra dor. Mas ao regressar à arena, recuperou o próprio ritmo, protagonizando espetáculos gloriosos na quadra. Sinto que os Sixers descartaram um diamante puro por um preço humilhantemente baixo, sem qualquer justificativa lógica. Mesmo com uma juventude explosiva, não vejo esse exército sobrevivendo além da segunda fase. E agora, eis o Phoenix. Cara, eles chocaram o mundo com uma sede de sangue feroz e competitividade absolutamente implacável. Dillon Brooks despertou no ataque, jogando como um verdadeiro All-Star, cravando 21 pontos com letalidade de 55%. E claro, Devin Booker continua sendo um carrasco de sangue frio na quadra. Brooks também é uma fera defendendo o território. A chegada de Jalen Green trouxe um poder de fogo explosivo e incontrolável. Portanto, mas o perigo oculto é que ser um monstro na temporada não garante sobrevivência nos playoffs sangrentos. Lá, cada guerreiro eleva sua aura ao limite. Vimos esse trágico pesadelo destruir o Houston na última temporada. Eles governaram o ano, mas foram obliterados pelo domínio do Golden State, cuja experiência esmagou toda a esperança. Por isso, Phoenix me causa calafrios. Falta a eles o puro brilho estelar para exterminar os monstros ocidentais 4 vezes em 7 batalhas. E para mim, é por isso que sobreviver à segunda rodada é o teto deles. Muito bem, vamos ao próximo nível de poder. Os verdadeiros azarões das finais de conferência. E nesta arena implacável temos Houston Rockets, Cleveland Cavaliers e os temidos LA Lakers. A jornada dos Rockets tem sido uma montanha-russa insana. No começo, todos sussurravam que eles eram uma das 3 maiores forças da liga. E por um bom tempo, essa lenda foi real. Antes da virada, eles eram os vice-líderes em poder absoluto, cravando mais 9,9, exibindo o terceiro ataque mais mortal, com uma aura ofensiva de 122,9, e uma muralha defensiva de nível 4, cravando implacáveis 113 pontos na defesa, dominando o top 5 do basquete nos 2 lados do campo de batalha. Mas desde o ano novo, uma sombra sombria ofuscou o brilho desse esquadrão. Agora caíram para o 13º lugar em eficiência, com amargos mais 0,8, um 24º lugar ofensivo, cravando fracos 112,2 em poder de ataque. A defesa continua resistente em 6º lugar, esmagando os rivais em 111,4. Porém, a verdadeira força de ataque despencou direto num abismo, e quando suas armas falham assim, todo o potencial do time desmorona junto. Kevin Durant é o monstro que desperta nos playoffs, forjando milagres no meio da quadra. Mas a maldição pesada desta equipe é a absoluta falha na execução tática. O que era apenas um deslize virou um pesadelo agonizante de 48 minutos diários. E neste exato momento, duvido que o relógio permita que eles consertem esse desastre. Agora Cleveland vive o exato reverso desse destino. Antes da virada, o ranking os deixava em 11º, marcando mais 2,4. 10º em ataque com 117,3. E 13º na defesa, com 114,9. Um choque absoluto para todos. Mas desde o ano novo, o verdadeiro poder deles despertou. Eles dominaram o 6º lugar da liga com uma força colossal, de mais 7,6. Número 1 do basquete em ataque marcando 120. E 8º em defesa, com 112,4. Estatísticas que refletem a aura letal daqueles Cavaliers de 60 vitórias de um ano atrás. E a lendária troca entre James Harden e Darius Garland fluiu perfeitamente até agora. Uma sincronia assustadora. A química nascida da batalha já parece intensamente real. Mas a grande dúvida ecoa. Isso realmente altera o sangrento destino no mês de maio? Porque o passado sombrio de Harden assombra, e Cleveland nunca sobreviveu à segunda rodada. Porém,
Existe uma linha do tempo onde tudo muda. Com Raiden orquestrando as magias, Donovan Mitchell pode finalmente libertar todo o seu poder adormecido, atuando como o atirador implacável da equipe, focado apenas em aniquilar a rede inimiga. Mas o peso inegável da história ainda fala mais alto aqui. Uma morte prematura na segunda rodada é onde meu instinto coloca esses Cavaliers. Podem sim invadir as finais de conferência, mas como a classe sugere, seria um tremendo milagre. E agora, enfrentamos a presença colossal dos LA Lakers. Porque ler Luka Doncic, LeBron James e Austin Reeves juntos beira a insanidade total. Essa trindade aterrorizaria qualquer um. Mas a verdadeira maldição se esconde nas sombras do resto. O ano todo faltaram uma, duas, talvez 3 peças aos Lakers para virarem uma potência divina, porque o banco de reservas só oferece escudos sem espadas, ou puro ataque sem armadura. E o abismo absoluto entre esses dois extremos é aterrorizante. Essa defesa esburacada foi uma catástrofe monumental durante o ano inteirinho, amargando o 22º lugar com uma aura defensiva trágica de 117,9. E quando a força de ataque vacila, eles não têm como sobreviver a esses minutos letais. O próprio ataque não é uma máquina imparável, preso no 11º lugar com 117,3 de poder. As estatísticas revelam uma guilda que ultrapassou absurdamente seus próprios limites. Estão 9 vitórias acima dos 500, mas a aura geral da temporada continua incrivelmente negativa. Presos no 16º, com energia letal de menos 0,6. Os sábios indicam 6,5 vitórias além do que seu verdadeiro nível de poder permitiria. Esses números, somados à incapacidade de manter uma defesa blindada por 48 minutos, é por isso que duvido de uma sobrevivência longa nesta guerra. Mas com tanto poder de fogo, não ouso descartar uma investida gloriosa até a decisão, mas seria um verdadeiro milagre. Agora, vamos aos grandes monstros na disputa pelo trono final. E aqui invoco as potências, Spurs, Timberwolves, Celtics e Knicks. Comecemos por San Antonio, porque cara, esse esquadrão vai ser um pesadelo absoluto. Se minha guilda estivesse no oeste e cruzasse com esses Spurs, eu estaria tremendo de pavor. E todo esse terror nasce do lendário Victor Wembanyama, que é sem dúvida a muralha defensiva mais suprema de todo o nosso planeta. Ele é um código de trapaça vivo no aro, dominando ambos os lados da batalha. San Antonio possui a terceira melhor defesa, exalando uma aura de proteção nível 112. E isso antes mesmo de citar seu monstruoso aumento de nível nos ataques fulminantes. Ao redor dele, uma legião de guerreiros em perfeita sintonia, que defendem com sangue nos olhos. Além de tudo, os talentos novatos estão começando a despertar seus verdadeiros poderes latentes. Stephon Castle oferece uma defesa implacável na vanguarda e armação letal. Ele forjou um triplo-duplo épico de 40 pontos, enquanto Dylan Harper e Carter Bryant também ascenderam brutalmente nos combates mais recentes. Então surge De'Aaron Fox, o executor perfeito para aniquilar oponentes no clímax final, sendo ele um dos atiradores mais letais do quarto período em toda a liga. O único detalhe que me faz hesitar sobre esses Spurs é bastante simples. O que acontecerá quando as guildas focarem totalmente nas investidas conjuntas de Fox e Wembanyama, desafiando o resto do esquadrão a acertar 3 pontos para quebrar suas defesas? A fluidez dos ataques evoluiu, mas no torneio da morte, a glória depende dos disparos letais, e essa é a técnica oculta decisiva do grupo. Eles não são os maiores atiradores de 3 pontos, mas se sua chama queimar forte por alguns meses, eles marcharão direto para a final. E se o destino sorrir, sua defesa impenetrável será suficiente para coroá-los campeões absolutos. Já em Minnesota, os guerreiros alcançaram as batalhas finais de conferência por anos consecutivos. Portanto, essa arena sangrenta não seria nenhuma novidade. Anthony Edwards exala poder em sua forma divina, e o time parece imbatível em ambos domínios. Eles ocupam a 7ª posição, emanando aura de mais 5,8. O ataque atinge nível 118,9 e são sextos na defesa, com 113,1. Essa é uma verdadeira fórmula da vitória. O desafio é que a execução ofensiva precisa ser impecável nos momentos de vida ou morte. Com Anthony Edwards alcançando um novo patamar como executor implacável de média distância, dominando a área de pivô, isso garante uma nova arma quando a batalha perde sua velocidade. Ter Julius Randle masterizando o sistema por mais um ano será um trunfo absoluto. Além disso, Jaden McDaniels despertou como atirador de elite oculto nas sombras dos cantos. E a invocação de Ayo Dosunmu entrega um guardião implacável pronto para assumir o combate.
Jogar minutos cruciais nos playoffs era uma exigência absoluta no limite de trocas. Minnesota já sabe como avançar nas trincheiras, e afirmo que este é o esquadrão mais letal que Anthony Edwards já liderou, um bando de lobos com potencial real de destruir barreiras e invadir as finais da NBA. Agora, em Boston, o clima fica denso e a conversa muda. São a segunda semente no leste sem usar seu trunfo por um único segundo na temporada. Eles já possuem o segundo ataque mais esmagador da liga, com 120,9 de poder. E os rumores cravam que Jason Tatum está farejando seu retorno, treinando duro na filial da Liga G para recuperar a aura, o que significa apenas algumas semanas de espera. Mesmo que Tatum desperte com 70% do seu verdadeiro poderio, isso é mais do que suficiente para impulsionar esse esquadrão celta direto ao topo das finais, pois o nível base dele já é monstruoso. E Jaylen Brown tem sido um monstro, carregando o peso inteiro nesta temporada. Aí você soma a contratação bombástica de Nikola Vucevic, e isso muda tudo, porque ele traz a presença imperial de um gigante que expande a quadra, reativando o ataque de 5 abertos, tornando esse esquadrão celta um pesadelo impossível de parar. Derrick White despertou no ataque após um início morno, mantendo seu status de guardião impenetrável do perímetro. Então, com os celtas totalmente saudáveis, o arsenal deles é ilimitado. É a fórmula suprema do campeão. E agora devolvem seu melhor guerreiro ao topo do tabuleiro. Passando para o New York Knicks, este seria o ano glorioso para usurpar a coroa do leste. Porém, a carnificina provou ser infinitamente mais difícil do que os mortais imaginavam. O ataque deles é força letal, terceiro na NBA, marcando 120,6. O mestre Mike Brown trouxe um impacto brutal, acelerando ferozmente o fluxo de passes. E eles não dependem mais daquele ritmo esmagador focado inteiramente no Jalen Brunson. Quando esse time ergue uma muralha e contra-ataca em pura velocidade, enfrentá-los torna-se um pesadelo sufocante. Aquela recente aniquilação de 50 pontos contra os Philadelphia 76ers prova o limite assustador desse esquadrão. Mas o ponto fraco é a defesa, uma falha crítica na guerra dos playoffs. Sempre que Jalen Brunson e Karl Anthony Towns dividem o mesmo território, eles tentaram estancar esse sangramento mortal, trazendo reforços no limite, convocando José Alvarado e Jeremy Sohan. Isso rende 2 novas armas táticas, mas o motivo vital de não alcançarem o panteão se chama Detroit. Eles foram duramente massacrados pelas garras dos Pistons. Se esse for o embate predestinado para as finais de conferência, é um sinal de alerta catastrófico, pois nesses duelos, o abismo de poder foi absoluto. Eles terão uma chance de vingança imediata após a pausa das estrelas. E se conseguirem provar sua força dominante, a esperança retorna. Mas agora, é uma fraqueza impossível de ignorar. Ainda assim, Brunson é um monstro decisivo nos playoffs do basquete. E se os Knicks canalizarem a fúria defensiva perfeita e alinharem suas estratégias, então uma marcha gloriosa rumo às finais ainda será o destino deles. Muito bem. Vamos invadir o panteão final, as ameaças absolutas ao trono. E aqui coloco o Denver Nuggets, o CC Thunder, com os Detroit Pistons rompendo até este nível. Começaremos por Detroit, pois os temíveis garotos maus ressurgiram das cinzas, e não estou blefando. Há 2 anos, eles eram apenas o esquadrão mais patético da história da NBA. E agora ostentam a coroa suprema do basquete, erguida sobre uma defesa brutal que só fica mais assustadora com o tempo. Nesta temporada, são a segunda muralha intransponível da National Basketball Association, perdendo apenas para o Thunder, mas desde a virada, eles se tornaram um pesadelo defensivo absoluto e indiscutível. Um rating defensivo brutal de 106,3. Cade Cunningham despertou como um dos deuses ofensivos mais letais da liga nesta campanha épica. O ataque de Detroit é um massacre imparável. Eles te esmagam e dominam completamente o garrafão. Sendo vice-líderes em pontos no garrafão, tudo é orquestrado pela visão divina e cirúrgica do Cade. O astro Jalen Duren evoluiu, expandindo seu arsenal ofensivo de forma monstruosa, acertando arremessos em queda letais e batendo a bola com fúria absoluta, e atropelando os gigantes adversários para enterrar direto no aro. Alçar Thompson e Isaiah Stewart, reinando consecutivamente como defensores do mês, revela a verdadeira aura de intimidação desse esquadrão, e ao encararem batalhas colossais contra rivais como Nova York, eles não hesitaram, nem por um único e mísero segundo, cravando vitórias épicas e mandando um recado devastador. No leste, Boston seria a maior ameaça à coroa. Mas essa defesa já evoca a aura dos lendários Pistons de 2004. Eles vão transformar as finais no inferno para qualquer vítima que ouse sair do oeste. Quanto ao Oklahoma City, mesmo voltando à realidade após um arranque insano de 24-1, não se engane,
Eles continuam sendo uma ameaça brutal. Shai Gilgeous-Alexander está ferido neste momento, mas em quadra, ele é o pontuador mais frio e mortal de toda a liga. Ele domina seus espaços, conquista lances livres e destrói qualquer esquema defensivo que ousar enfrentá-lo. Você jamais conseguirá abalar o seu ritmo letal. O astro Chet Holmgren altera destinos protegendo o aro com um espaçamento ofensivo assustador. Um combo de puro terror. Além disso, Jalen Williams despetou seu poder nas grandes batalhas. Mas é a defesa coletiva que torna esse esquadrão tão lendário. Todos rodam e forçam erros fatais. E quando disparam em transição, viram uma avalanche incontrolável de destruição. Se você piscar contra o Thunder e entrar desligado em quadra, e a torcida de Oklahoma City incendiar a arena, o jogo será aniquilado rapidamente. Eles reinam como atuais campeões por um bom motivo. Uma defesa histórica com fogo ofensivo para aniquilar qualquer alvo, a qualquer hora e em qualquer lugar. E então surge o colossal Denver Nuggets. Esta é a facção que escolhi para a glória, e mantenho minha aposta com fúria. Claro, sua muralha tem vacilado desde o dia 1º de janeiro. Estão em 23º com 118,3. Mas subestimar Denver é nosso erro anual. Nos playoffs, a aura defensiva deles desperta exatamente quando necessário. E o poder de fogo ofusca tudo, carregando a equipe à vitória. Nikola Jokic é o rei supremo da liga. E pela primeira vez em sua jornada, o astro Jamal Murray tem brilhado intensamente, mesmo com lesões golpeando a equipe sem piedade. Mas se recuperarem seus guerreiros e entrarem no ritmo antes dos playoffs, serão os chefões a derrubar. A dupla Jokic e Murray continua sendo um enigma impossível de decifrar, com assombrosos 130,3 de rating, e atingindo o 99º percentil em quadra. Simplesmente não existe resposta para tamanho poder. A reviravolta deste ano é que finalmente forjaram reservas absolutamente implacáveis. E até sem o Imperador Jokic, mantiveram um histórico vitorioso assustador de dar inveja. Isso prova o nível de poder absurdo que esse esquadrão realmente possui. Então sim, Denver é um monstro na disputa. Mas escutem bem este aviso. Num embate colossal entre Denver e Detroit nas finais, aquela muralha defensiva dos Pistons tem força para arrancar a coroa deles. E se quiserem testemunhar a aura monstruosa que os Pistons despertaram recentemente, precisam mergulhar na nossa análise completa no outro vídeo. Fechou?